Bem, nós estamos aí iniciando, né, uma nova série, começou no domingo passado, onde nós vamos falar sobre cultura bíblica versus cultura da sociedade. Então, muito oportuno esse assunto, porque nós estamos diante de festividades, né, aqui em nossa nação, e que são tradições. E nós precisamos diferenciar tradição de cultura do céu. Teu é o reino é do Senhor. Nós estamos de passagem aqui na terra, nós somos peregrinos. Esta terra não é o nosso lar definitivo. Nós viemos aqui para cumprir uma missão dada por Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor absoluto. Amém? E o que nós vamos entender nesta série é que precisamos fazer ajustes na nossa vida. Se somos verdadeiramente do céu, súditos do reino de Deus, então só Ele pode ditar a nossa vida como ela deve ser, pode colocar a cultura do céu para nós vivermos aqui na terra, enquanto estamos aqui na terra. E vejam como falta entendimento à igreja. Hoje é dia de celebrar o Senhor, é festa do Senhor. Cadê os faltosos? Não acham isso importante? Não acham isso relevante? Adotam a cultura do mundo, mas não a cultura do céu? É momento de confronto. É momento de nós tirarmos máscaras religiosas. Mas vamos entrar aqui. Eu vou bem rapidamente na tradição mundana, porque não nos interessa nem um pouco. Festas juninas versus festa de Pentecostes. As duas ocorrem mais ou menos na mesma época do ano. As festas juninas, no Brasil, elas são multiculturais, multiculturas, mistura, ok? Não é só Bíblia, não tem na Bíblia. E embora o formato, né, conforme nós conhecemos estas festas, elas vieram das festas dos santos populares em Portugal, né? Bem antigo. Lá, festa de Santo Antônio, festa de São João, festa de São Pedro, festa de São Paulo, entre as principais. Elementos presentes nessas festas: fogueiras, balões, fogos de artifício, danças, comidas típicas. Religião, falando religião envolvida, catolicismo. Então, é festa de origem católica, tá? Não é bíblica. Comemoração de 1 a 30 de junho do ano. As festas juninas, elas remetem, né, ao elemento rural. E aí aparecem coisas típicas das regiões do Brasil, como maracatu, forró, dança de quadrilha.
As comidas típicas aí tem a ver com a colheita e a fartura, e entram aí a canjica, a broa, bolo de fubá, curau, paçoca, pamonha, pé de moleque, milho cozido. Tudo isso é muito bom. Pode comer o ano inteiro, sem problema. Ok? Foi Deus quem criou. Outros componentes presentes na festa são os fogos de artifício, bombinhas, traques, talinhos. Agora, a igreja evangélica deve comemorar as festas juninas? Não. Não. Bem redondo. Não. Por quê? Porque não encontramos nenhuma referência bíblica no Novo Testamento, que é o termo da nova aliança. Eu tenho repetido algumas palavras aqui para incutir na mente de vocês. O que nos rege são os termos da nova aliança, ou seja, o Novo Testamento, ok? Como tudo começa em Deus, eu sempre estou falando isso. Por que tudo começa em Deus? Porque você foi formado por Deus no ventre materno. Eu e você, nós fomos formados por Deus. Se Deus nos formou, Ele é Senhor sobre a sua obra, sobre a sua criação. Ponto final. Sem discussão. O que Deus falou, falou. O que Ele não falou, não falou. Nós não podemos inventar. Não vou dizer que nós somos isentos de culpa, tá? Eu me lembro da última festa julina que nós fizemos. Não ganhamos uma alma. Nada, ninguém. E ainda tivemos muitos problemas. Lamentável. Há líderes que imitam as festas juninas, usando outros nomes, mas incorporando os elementos presentes nelas. Muitos convertidos ou que estão se convertendo ao cristianismo, trazem dentro de si o apego sentimental em relação às festas juninas. Gostam de comer as comidas, né? De ver as quadrilhas dançando, coisas desse tipo. E frequentam as quermesses católicas por um apego sentimental. Não vem nenhum problema nisso. Ok? Não vou dizer que eu estou isenta totalmente. Talvez para agradar alguém eu já tenha até ido. Mas não é algo que está no meu coração, nunca esteve. Já o ministério de libertação dentro da igreja evangélica não aceita nenhum vínculo com as práticas das festas juninas. E as pessoas em libertação são levadas a cancelar, a pedir perdão, a renunciar a todas as práticas que tiveram em relação às festas juninas. Todos que já passaram por libertação sabem disso. Qual é a nossa posição? Tudo começa em Deus. Se tudo começa em Deus, nós somos seus filhos. E no nosso caso, filhos, não meramente criaturas. E então nós temos que viver de acordo com as instruções da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, e nela não encontramos nenhum princípio ou ordenança relacionados com as festas juninas.
Ok? Tudo bem até aí? Seria contraditório usar as festas juninas como pretexto para evangelizar e depois dizer ao convertido: ó, agora você não comemora mais. Tá? Foi só até aqui. Bom, em relação às festas juninas, é isso. Ficou claro? A Winner não comemora. Não tem nenhuma relação com essas festas tradicionais católicas. Festa de Pentecostes. Agora sim, esta é uma festa do Senhor, é uma festa que está na Bíblia, é uma festa para o povo judeu, porque ela está no Antigo Testamento. Ela não está no Novo Testamento, a não ser citando que Jesus esteve presente, porque ainda ele não havia instituído a igreja, então ele estava aqui como judeu, e como judeu, ele frequentava as festas do Senhor, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, né? Isso aí faz parte. Então, Levítico 23, de 15 a 16 e 21. Contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado, a partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida, deverão ser semanas inteiras, até o dia que vem depois do 7º sábado. Contem 50 dias, por isso Pentecoste, número 50. Então, apresentem nova oferta de cereais ao Senhor, e no mesmo dia se proclamará que vocês terão santa convocação. Povo é convocado, precisa estar presente, precisa comparecer. Não façam nenhum trabalho neste dia, é feriado nacional para os judeus. É estatuto perpétuo, onde quer que vocês morarem, de geração em geração, aos judeus. Deus está falando com o seu povo de Israel. Elementos presentes na festa de Pentecostes. Esta festa ocorria 50 dias após a festa da Páscoa. Era chamada também festa das semanas, festa da colheita, festa da cega dos primeiros frutos, ou festa das primícias, ou Shavuot, em hebraico. Esta festa requeria a presença de todos os homens em Jerusalém. O povo judeu tinha que comemorar ali no templo em Jerusalém. Não podia ser nas sinagogas apenas, mas eles tinham que ascender, subir até Jerusalém. E era então havia uma santa convocação. Santa porque era Deus convocando. Deus falou, Deus mandou, é santo. Nesta festa, 2 pães assados de farinha de trigo nova, porque ali estava começando a colheita do trigo, e com fermento, diferente da Páscoa, que era asmo. Eram movidos pelo sacerdote na presença do Senhor, juntamente com as ofertas que expressavam agradecimento. O povo era chamado para festejar ao Senhor
quando ocorria a colheita, quando eles estavam ali colhendo o trigo, a cevada. Então, a primícia, os primeiros frutos, a primeira arrecadação da colheita era apresentada ao Senhor. Israel foi treinado a obedecer às convocações do Senhor para eles. E Pentecoste era um dia de alegria, o povo rendia graças a Deus, por uma colheita excelente. Vocês podem imaginar um país essencialmente agrícola ter uma má colheita? Era um desastre total. Então, o povo obedecia, porque reconhecia que tudo vem de Deus e comparecia a essa festa. E também, não só judeus, até gentios também iam a Jerusalém para festejar Pentecostes. Então, essa festa era a mais frequentada dentre as festas, e os judeus e gentios, eles vinham de longe, de perto, por mar, por terra, eles ascendiam a Jerusalém, e quando eles ascendiam a Jerusalém, eles iam recitando os salmos, Então, era a cultura judaica, era o estilo de vida que Deus colocou para os judeus. O primeiro Pentecostes também, lá no Monte Sinai, Moisés recebeu as tábuas da lei. Então, isso também é comemorado por eles, E a Torá, nós sabemos que ela é formada pelos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E é claro que nestes livros ali contam, para o povo de Israel, para nós também, a criação, a fundação do mundo, o êxodo dos israelitas lá do Egito, a construção do tabernáculo no deserto, a aplicação cerimonial, sacrificial e judicial da lei e as instruções específicas para serem seguidas por Israel quando entrasse na terra prometida. O povo de Deus tem uma identidade própria. Nesse tempo não existia igreja, era só o povo de Israel. Mas esse povo era diferente dos outros povos que viviam aqui na terra. Deus sempre distingue os seus. E quando não há instruções claras, o ser humano se desvia de Deus. Então Deus dizia, vai fazer assim, 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 assim. Deu todas as instruções necessárias para que fossem obedecidas. Agora, vamos fazer um paralelo entre Pentecostes e a igreja, que somos nós. Ok? Precisamos entender a Bíblia. Primeira, colheita do trigo. Pentecostes celebrava a colheita do trigo novo. E nós vemos que em Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando vem o derramar do Espírito sobre os discípulos, ali começou a igreja. E naquele dia, após a pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem a Cristo. O início da igreja, os primeiros frutos de trigo para Jesus, que é o grão de trigo que caiu na terra, morreu para trazer muitos outros trigos para Deus. Amém?
É isso que nós precisamos fazer, o paralelo. E então houve, né, essa grande colheita espiritual, trazendo as pessoas salvas para dentro do reino de Deus. Venha o teu reino à terra. Nós somos súditos do reino dos céus, em primeiro lugar. Depois vem o Império Romano. O derramar, outra característica, outro paralelo. O derramar do Espírito Santo sobre os primeiros discípulos. Atos 2 relata, né, esse derramar do Espírito Santo durante uma festa de Pentecostes. Ok? Essa foi a capacitação sobrenatural sobre os discípulos para poder pregar, evangelizar com ousadia. Porque eles eram medrosos, como nós, muitas vezes. Eles temiam ser martirizados, como nós também. Então, precisa haver um revestimento sobrenatural do Espírito Santo para que você pregue em dias de perseguição. Pregar em dias de paz é muito fácil, mas diante do perigo, do risco de vida, de morte, então aí muda totalmente, né? E nós vemos aquele Pedro que tinha sido tão covarde, que negou Jesus, que conhecia Jesus lá no julgamento, né, de Jesus. Depois se trancaram todos, né, com medo. E agora ele se levanta com ousadia e prega um sermão poderoso que confrontou todo mundo ali. Vocês o mataram. Vocês mataram o ungido, vocês mataram o Messias de Israel. Que foi isso? Revestimento de poder, que o batismo no Espírito Santo traz. Amém? Quarto paralelo. Assim como a nação de Israel foi liberta da escravidão do pecado lá no Egito, nós fomos libertos do pecado, do Egito do pecado, e trazidos agora para uma terra, a terra da promessa. Eles saíram do Egito em direção à terra da promessa. Nós saímos da terra do pecado em direção à terra das promessas de Deus para nós. Amém? Isso é que é realmente Pentecostes para nós. E eu pergunto a você, você está conquistando a terra das promessas, palmo a palmo, passo a passo, não é? De experiência em experiência, de fé em fé, porque essa terra precisa ser conquistada. Os judeus encontraram a terra ocupada por inimigos, e Deus permitiu, mas Deus colocou Josué como líder à frente desse pessoal, e aí eles conquistaram, eles derrotaram todos os inimigos e tomaram posse da terra. Eu e você, quando nós nos encontramos com Cristo, temos a nossa conversão, nós também temos muitos inimigos dentro de nós que precisam ser vencidos. Tradição é uma delas. Ok? Quinto paralelo, assim como Pentecostes marca um dia de ações de graças e de comemoração, eles tinham um dia no ano de Pentecostes. E nós vamos ter um dia no ano para comemorar o Senhor,
o nosso libertador? Não, a igreja está em outro patamar, em outro degrau. Nós celebramos a nossa salvação todo momento. Todo momento, onde você estiver. Mas há um dia na semana que o povo de Deus se reúne para celebrar ao Senhor. E é dever, obrigação sua de estar presente, porque é uma convocação santa. Entende? Quando você não vem, você não responde à convocação santa. Você mexe na sua agenda, você se espreme todo, mas não falha com Deus. Isso é cultura do céu. Cultura do céu. Mas muitos crentes já perderam essa cultura do céu. E estão muito bem, graças a Deus. Que falsidade, que religiosidade é essa? Eu vou a todos os lugares que eu quero ir, mas a celebração para mim não é uma convocação santa. Eu vou se eu quiser, eu vou se eu tiver vontade, eu vou se eu não tiver outra coisa para fazer. Cultura do mundo versus cultura da Bíblia. Irmãos, nós vamos ser confrontados. Sim, que adotamos cultura do mundo e nem percebemos. E ainda defendemos e damos desculpas. Agora, você tem o que agradecer a Deus para justificar que você venha à convocação santa? Pense, quanto vale sua salvação? Quanto vale sua vida? Quanto vale sua família? Quanto vale a proteção de Deus na sua vida? Sabe por que você está vivo? Você está aqui? Proteção de Deus, graça de Deus, senão você não estaria, não. Não é verdade? O perdão dos seus pecados, quanto vale isso? A vida eterna, quanto vale? Todo crente salvo em Cristo Jesus deve render graças a Deus, a Cristo, por todas as bênçãos que nós temos recebido das suas dadivosas mãos. Amém? Outro paralelo, quando o Espírito Santo foi derramado pela primeira vez numa festa de tabernáculos, lá em Jerusalém, Jesus havia dado uma instrução para os discípulos. Olha, ele disse: permaneçam em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Não é o poder do Império Romano, é o poder que vem de Deus sobre vocês. Eles obedeceram e permaneceram juntos numa reunião de oração, regando a promessa de Jesus, 14 dias. Vocês sabem o que é uma reunião de oração que dura 14 dias? Tem gente que não aguenta 1 hora de oração. Imagina 14 dias. Veja a marca, não é? E eles então ficaram reunidos no mesmo lugar, e isso fala de unidade, de um só coração, de um só espírito. Todos
todos concordaram. Não tinha umzinho ali falando, mas será que? Isso nunca aconteceu. Vamos lá, vamos relaxar essa reunião. Perceberam? Unidade, que uma voz contrária é um estrago total. A unidade e obediência aos propósitos do Senhor atrai a sua bênção. Agora vamos ver os efeitos que aconteceram lá na igreja primitiva depois de Pentecostes. O que aconteceu? Para que a igreja primitiva recebeu o derramar do Espírito Santo. Tá? Ousadia e unidade na evangelização. Já falei do primeiro sermão de Pedro ali e a conversão de 3.000 pessoas. Pedro prega no templo e por causa disso e do que ele pregou, ele e João são presos. Agora veja, esta igreja primitiva, ela tinha um estilo de vida que revelava a perseverança em 5 propósitos, tá? Para a igreja, adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões, ou envio, ou evangelização. Quais são os 5 propósitos da Winner? Esses mesmos. Então, estamos firmes na nossa origem, a origem da igreja. Você pode conferir lendo o livro de Atos, Atos 2, 42 a 47. Eles eram pacientes na perseguição. Atos 4. Primeiramente obedeciam a Deus e depois aos homens. Primeiro o reino de Deus, depois o Império Romano. Se não contrariasse as leis de Deus, tá? Oração era a marca da igreja primitiva. Lá em Atos 4, os apóstolos foram presos, Pedro e João. O que a igreja fez? Reuniu-se para orar fervorosamente pelos seus líderes. Era uma igreja de oração. A igreja primitiva vivia em comunidade. Eles se amavam mutuamente e eles se ajudavam. Atos 4, 32 a 35, eles se reuniam de casa em casa. Como a Winner pratica comunhão? Através dos grupos de amigos, que são reuniões nas casas. Isso é seguir a Bíblia, tá? Na igreja primitiva, os mais ricos entregavam ofertas generosas. Aí nós temos Barnabé, que vende uma propriedade e entrega o valor arrecadado aos apóstolos. Na igreja primitiva, o pecado era confrontado. Doa a quem doer. Então, nós temos aí Ananias e Safira, cujo a causa, para o atestado de óbito foi mentir ao Senhor, mentir ao Espírito Santo. Caíram fulminados, mortos, na frente do apóstolo. Os apóstolos operavam muitos milagres e crescia o número de salvos. Então, nós temos que buscar
os líderes este revestimento de poder, porque é o que vai fazer toda a diferença. E os dons também eram distribuídos por toda a igreja. Era uma igreja em que, quando ela se reunia, os dons fluíam, né, entre todos. Como nós estamos hoje? A condição para servir na igreja era ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Olha a reivindicação, né, para se ter um cargo na igreja. Atos 6. A história da igreja primitiva foi manchada pelo sangue dos mártires. Em Atos 7, nós temos a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. A igreja primitiva se expandiu desde Jerusalém até o mundo conhecido da época, e glória a Deus, chegou até nós. Chegou até mim, até você. Porque eles praticavam evangelismo, mesmo em meio à perseguição romana. Vamos, para encerrar, o retrato da igreja atual. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Mornidão crescendo dentro das igrejas locais. E nós... Lembre-se do recado que Jesus deu à igreja de Laodiceia, né? Que era uma igreja morna. E ele chamou essas pessoas aí de infelizes, pobres, miseráveis, cegas e nuas. É o SSS. Acha que está salvo, mas está sentado e sossegado. Só que pode ter uma grande surpresa, porque Jesus, ele nem pôde entrar para cear, e cear com Jesus fala de aliança. Eu estou aliançada com Jesus, Jesus me dá comandos e eu obedeço. Eu não faço a minha vontade, mas eu faço a dele. Autossuficiência e independência de Deus. E esse tipo de pessoa dentro da igreja costuma criticar os verdadeiros cristãos, acusando-os de extremistas, de radicais, de fanáticos, de exagerados. Entendem? Para que tanto? Para que tanto ir à igreja? Para que tanto sair de casa para fazer a obra de Deus? Entende? Orgulho e rebelião também, que são dois pecados que já nascem, nós já nascemos com eles, vamos combatê-los a vida toda, e por causa disso, né, até no céu, houve rebelião e Lúcifer e os anjos rebeldes foram expulsos do céu. Orgulho e rebelião não entra no céu. Se não entra no céu, não pode estar na minha vida, porque eu quero ir para o céu. Nem na sua. Tem que lidar com isso. Nós precisamos nos submeter à autoridade de Deus em primeiro lugar, ao Senhor Jesus, o Senhor da igreja, ao Espírito Santo, o nosso companheiro. Nós temos que nos submeter a todas as autoridades instituídas por Deus, desde que, no caso dos seres humanos, não contrarie a palavra de Deus. Amém? Amém? Tem gente aí precisando acordar. Ok? Não durma diante da palavra de Deus. Meu Deus, é um dia na semana. Se você dorme, você ainda perde o que está sendo falado. Você tem que ir para casa e meditar nisso. Ok? Não durma diante de Deus e da sua palavra.
Tem que haver temor do Senhor. Eu sei que o calor está chegando, mas você está com sono? Fique em pé. Eu sempre ensino isso para os meus discípulos. Está com sono? Vai lá atrás, fique em pé. Em pé você não vai dormir. Mas não durma diante da palavra de Deus. Amém? Desobediência aos princípios e mandamentos bíblicos. Então, por ignorância ou por conhecimento, com conhecimento intencional, aí nós vemos que cresce a desobediência dentro da igreja. E isso precisa mudar. A verdadeira igreja não age dessa forma. Então, precisamos ajustar a nossa vida, né? Conforme a palavra de Deus. E falta de amor nos relacionamentos. Muita indiferença, né? Ai, não quero me envolver, não quero saber, não é comigo. Lidar com pessoas é muito complicado, lógico, você é. Começa com você, não é verdade? Mas Jesus veio para estar no meio de gente. Ele não tinha alergia a pessoas. Ele andava no meio das pessoas, de todos os níveis socioeconômicos. O que fazer para receber um novo Pentecoste? Resumindo, oração. Precisa crescer o seu nível de oração, porque sem oração não há derramar do Espírito Santo na sua vida. A oração precede o avivamento, precede o derramar do Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo, outra coisa, se nós temos um guia, um mestre dentro de nós, para nos dirigir, como eu posso viver longe dele, ignorando que ele está aqui? Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Eu preciso ouvir as suas instruções. É Ele que fala conosco hoje na dispensação da igreja. Jesus e o Pai enviaram o Espírito Santo para residir em nós e para falar conosco. Essa é a dispensação do Espírito Santo. E como nós precisamos disso. A Bíblia diz que Ele nos guia, ensina, conforta, orienta, fortalece, ajuda, revela a palavra, revela o Pai Jesus para nós. Ele é o nosso capacitador. Você não vai cumprir nem o grande mandamento e nem a grande comissão sem a ajuda do Espírito Santo, sem intimidade com o Espírito Santo. E como ouvir a voz do Espírito? Treinamento. Treinamento. Aprenda a ouvir. E não fique dependente de que outros falem para você o que o Espírito Santo quer falar com você. Para de andar de recadinhos. Para com essa preguiça. E busque o Espírito Santo. Fala com Ele o dia inteiro. O tempo todo, Senhor, e agora, e aqui, o que eu faço, como eu faço, vou aqui, eu vou ali, faço isso, eu faço aquilo, como o Senhor quer que eu faça isso? A igreja não pode desprezar essa presença dentro dela. O Espírito Santo fala através de sonhos, de visões, através da Bíblia, através de pessoas, através de circunstâncias, com voz audível, ou através de pensamentos que ele lança na sua mente.
O Espírito Santo coloca pensamentos na sua mente para que você obedeça. E se você ouviu, é mais seguro do que alguém dizer que ouviu para você. Ok? Mas há muitos preguiçosos dentro da igreja. Como eu sei que o Espírito Santo está falando comigo? Porque ele fala em linha com a palavra de Deus. Não pode contrariar a palavra de Deus. Tudo que ele fala é bom, é amável, é certo, é correto do ponto de vista de Deus e da sua palavra. Determinação em buscar até achar. Até encontrar o quê? O derramar do Espírito Santo. Pentecostes. Esse é o nosso Pentecostes. Não é uma mera festa judaica. Para nós é vida com o Espírito Santo. É vida, é relacionamento, é a direção que vem dele. É a interpretação que ele traz para cada um de nós. Mas você precisa buscar. Só encontra quem busca. Só acha quem procura. Essa parte é sua. Não depende de mim. Não depende de ninguém. É sua responsabilidade em buscar o Espírito Santo. E persevere até que o avivamento te tome por inteiro. Até que o derramar te inunde completamente e te capacite a cumprir o grande mandamento e a grande comissão, que é o que Jesus deixou para nós. Quanto mais tempo você passa com o Espírito Santo, mais santo você se torna. Não no espírito, na alma, porque no espírito já está feito. Na sua alma, na sua personalidade. Você vai sendo limpo, lavado, expurgado de todas as impurezas do pecado. E essa é a igreja que de fato vive o reino de Deus aqui na terra. O reino, os valores do reino de Deus. Vamos ficar em pé? Eu quero que você se coloque diante do Senhor. A palavra foi falada. A palavra foi ministrada. Que você diga: Senhor, eu quero, eu preciso, eu reconheço que eu preciso. Amém? Pai querido, nós reconhecemos a nossa carência, a nossa dependência do Senhor. Quando olhamos para a Tua palavra e olhamos para nós mesmos, nós vemos as marcas de tradições mundanas, nós vemos costumes que não são bíblicos, nós vemos coisas entranhadas na nossa personalidade, ó Deus, que não tem nada a ver com o Senhor e a sua verdade. Ajuda-nos a expurgar todas estas coisas da nossa vida, para que possamos viver aqui na terra como cidadãos dos céus, em primeiro lugar, e só depois realmente cidadãos brasileiros, naquilo que não ofende a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que nós estejamos como igreja, como corpo de Cristo aqui na terra, unidos em oração, em clamor, em celebração ao Senhor, para que do céu desça, para que a cultura do céu desça até nós, até a igreja do Senhor Jesus Cristo, e a tome por inteiro. Senhor, arranca de nós toda a marca do mundo,
toda a marca do pecado, todo o engano, Senhor. E que nós estejamos dispostos a pagar o preço que for necessário para andar, Senhor, no teu caminho santo, rumo à eternidade com o Senhor. Ó Deus, é isso que nós queremos, é isso que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que você possa ir para ter uma semana aí, né, de paz, de alegria, de intimidade com o Espírito Santo, de intimidade com a verdade da palavra de Deus. Seja canal, seja instrumento nas mãos do Senhor para levar o amor de Cristo, a santidade de Cristo, a verdade de Cristo, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus.